tarde. Acabei de falar boa tarde, falei, não é boa noite, né? Acho que é boa noite, Ah, verdade. 18 né? horas, já Depois das podemos 8 considerar boa horas, noite. boa noite, né? Oi, Que Kátia, bom tudo ter bem, vocês querida? aqui. Tudo Oi, jóia? Fabi. Oi, Pedro, tudo bem? Prazer ter você Bem-vindo. aqui hoje. Quem mais tá por aí? Oi, Bru. Rodolfo, Thay companhia Freitas. garantida, né? Eli, boa noite. Vocês estão me vendo e ouvindo bem, gente? O som tá Dá um ok ok? aí. Você tá me ouvindo Oi, bem, Thay? Thay, bem-vinda. Eu tô te ouvindo bem. Você também, Então, Maria? eu tô. Dá um ok Tá aí, um eco, pessoal. alguma coisa? Tá ok? Pra mim não, pra mim tá ok. Que bom. Pra vocês tá Pessoal, tá ok ouvindo também? bem? Não tá travando? Dê um joinha aí, se tiver tudo certo. Hum, Ah, obrigada, Pansales, bem-vinda. gente, fixar o A tema. Pansales faz parte Me do ajuda grupo aí, de Fé. Como é que eu fixo o tema Lendo aqui? Mulheres Negras. Que bom ter você aqui, Pansales. É, Bem-vindos nessa segunda live sobre o luto. Oi, Lucélia. Fabi, ai, que bom que vocês estão nos ouvindo bem. Cida tá aí fixando a eu quero pergunta. ver como é que eu fixo aqui. Tô tentando aprender aqui. Como é que eu faço? É, que bom, Kátia. Estamos nesse processo, né, gente, de aprender É de a aprender, utilizar cada vez gente. Tá melhor essa difícil. ferramenta do Instagram. Rodolfo tá aí também, no social media oficial. Que bom. Oi, Kátia Felipe falou que tá ouvindo querido, bem. bem-vindo. Que bom que você conseguiu entrar. Murilo, Bem-vindo, que bom ter você por aqui. Gratidão onde por eu fixo separarem essa aqui? terça-feira, Isso. nesse novo horário das duas últimas semanas, às Fixar o 18 horas, para estar aqui com a tema. gente, dialogando, né? Assuntos do nosso Agora. cotidiano. Ah, deu Isso. certo aí, ó, Agora deu Cida. certo. Meu assessor me ajudou aqui. Não somos nada sem nossos assessores. Que bom que eles estão Glória a aqui. Deus. Que bom que eles estão aqui, firmes e fortes. Mais uma oportunidade de falar sobre esse tema, né? Oi, Ellen, bem-vinda. E nosso intuito de Fabi. trazer novamente esse tema, né, Cida? Isso. Tem a ver também com a repercussão. Muitos de vocês participaram da última vez e Isso. falamos muito, né, das perdas pessoais, mas pensando em tudo que estamos vivendo socialmente, temos as perdas sociais também para Isso. olhar nessa pandemia, né? E como estamos enlutando. Bem-vinda, Júlia. Que bom que você está aqui também. Júlia. O pessoal está entrando, chegando aos pouquinhos, né? Que Que bom bom, que que vocês estão bom, que bom. entrando. Muito bom ter vocês Nos aqui. avisem também se travar alguma coisa, né? Se a Isso. imagem ou o som não aparecer, nos Fica muito avise. longe, fica muito ruim. A gente tenta melhorar, né? Vamos Bem-vinda, aprendendo a lidar com essa Érica. internet. Que bom ter você aqui. Que privilégio. Obrigada por tirar um tempo para nos ouvir. E também se tiver alguma pergunta, vamos dando perguntas, Sim, comentem né? aqui conosco, Comentem, mandem perguntas sobre que participem. lutos vocês têm vivido na pandemia, né? Lutos Isso. de estilo de vida, lutos de vivências, de expectativas, para a gente entendendo um pouco, Sonhos, né, né? todo esse momento que estamos vivendo. Verdade. Jaque, bem-vinda, minha prima querida, que bom ter você Que legal. aqui. Seja bem-vinda. Oi, Leonardo, bem-vindo. Mulheres A viajantes. Thaís, Mulheres Viajantes também, sempre Que está aqui bom nos ter vocês prestigiando. aqui. Muito Olha que legal. obrigada. Muito Ai, que bom. responsabilidade, gente. Amigos meus do colégio estão aqui.
Compartilhando com você, Cida. Para incentivar Pessoas a conheceram a gente, esfera né? adolescente, estão aqui também, para a gente poder debater um Oportunidade. pouco, né? É, oportunidade, né, da gente Bem-vindos! trocar. Acompanhe o trabalho do Leonardo, gente. Ele é um artista maravilhoso. Tem feito obras com nanquim café, que eu tô completamente apaixonada. Eu já sou suspeita porque eu adoro café. Ele ainda tem Ah, feito quadros lindos. Acompanhe a nova série dele, que tá maravilhosa. Leonardo Wake. Acompanhem aí. fica a dica, gente, Érica também, acompanha aí. bem-vinda. Que bom ter vocês por aqui hoje. Bom mesmo. Vamos iniciando, Esther? Vamos. Bom, pessoal, como eu estava falando, para quem acabou de entrar, nossa proposta hoje é a gente dar prosseguimento ao luto e focar principalmente nos efeitos que a gente tem visto sociais que temos vivido. E para a gente Também. conseguir organizar um pouquinho o nosso pensamento, a gente vai falar um pouco da cognição, né? De como ela se desenvolve dentro de tudo que a gente tem vivido hoje em dia. Então, desde os assuntos mais conscientes, o que é isso? Quando a gente fala assuntos conscientes, significa que está na nossa mente claramente, até os aspectos mais inconscientes, que tem a ver com toda essa demanda comportamental que temos visto, com as pessoas às vezes não percebendo o que está acontecendo, com esse furo da quarentena tão constante, com tudo isso que temos vivido sociopoliticamente, como isso afeta também, né, a nossa Exatamente. psique, esses efeitos psicossociais do isolamento, da quarentena e de furar a quarentena também, não é mesmo, Maria? É isso aí. Essa quebra de quarentena é complicada, né? Essa questão da nossa cognição mesmo, né? Nossa psique lidar com isso, né? Sim. Esse retraimento, esse isolamento, nessa questão de você ficar mais fechada, né? E ter que lidar com você, com o outro, com o momento que o país também passa, né? Porque aí mexe e afeta todo mundo de uma maneira geral, né? Trazendo essa inconstância, essa intranquilidade, né? Às vezes a falta do jeito de lidar com a situação, né? Ser pego de surpresa, é bem constante. Ai, Suzy, tudo bem, querida? Amiga querida. Nossa, muito linda. Obrigada por você estar aqui, Suzy. Que legal, Que bom, é bom ver né? vocês aqui. E sim, nessas inseguranças, e uma das coisas que está ali na base da nossa consciência, que é a primeira coisa que a gente quer discutir com vocês. E é uma discussão mesmo, então interajam, contem pra Isso, gente, perguntem, contem como vocês estão vivendo essas perdas, né? Desses tópicos que vamos exatamente. trazendo aqui. E a Isso coisa que está mesmo. mais consciente na base são as perdas que a gente tem relacionado ao nosso próprio ambiente, né? Nós Uhum. mesmos, terapeutas, né? Quem eu já atendia por vídeo, mas a maior parte dos meus pacientes eram no consultório, né? A gente teve essa perda ambiental, em que a nossa Isso, casa passou a ser todas as esferas da nossa vida. Né? exatamente. Tanto a esfera de trabalho, para quem tem o privilégio de poder ter um trabalho remoto, quanto a esfera familiar, e também para quem tem que sair de casa, né? Virou todo um cuidado de asepsia. Antes de entrar em casa era ambiente seguro. Ufa, cheguei em Uhum. casa. Agora entrar em casa significa tirar a roupa, entrar no banho, lavar as mãos, higienizar todas as coisas. E o quanto torna estressante algo que era uma atividade de base, simples, do nosso ambiente mais Exatamente. seguro, que era a nossa casa. Né? Vocês têm Verdade. percebido isso também? Contem pra gente como que tá essa vivência, né? Para quem tem que Exatamente. sair por algum motivo e para quem está tendo que trabalhar em casa ou para quem não está podendo trabalhar de casa, né? Muitos perderam o emprego, ou estão lidando com a família no hospital. Como que tem sido esse ambiente, né? Que era a base aqui da nossa consciência. O lugar mais seguro é a Exatamente. nossa casa. E quando isso Exatamente. afeta, quando a gente perde a casa como lugar seguro, isso mexe totalmente com a nossa visão de quem somos. Exatamente. E Vai trazendo automaticamente a uma. gente tem o controle como efeito, né? Cada Exatamente. detalhe é perigoso. A gente vai entrando numa sobrecarga, na verdade, essa mudança, né? Até como o Rodolfo está falando, ela é imposta, né? Então ela incomoda muito, né? E aí ela traz uma sobrecarga emocional, porque aquilo que eu
fazia, eu não posso fazer mais, né? E a gente tem esse manuseio, essa necessidade de realmente tentar controlar as coisas e mantê-las num padrão, né? A questão do padrão. Então isso se torna muito desafiador, né? Então você fica ali tendo que desenvolver uma capacidade para lidar com aqueles desafios que aparecem de repente, né? Eles são novos, né? O de repente aí está ligado com o novo. Então ele é novo, né? Então você de repente se vê sem um apoio. Pô, você estava acostumada, né? Você, né, a Esther falou, você chegava em casa, era ambiente seguro, você entrava, né, tomar o seu banho, fazer as suas coisas normal. Isso era natural. Hoje você tem que ter uma série de cuidados, né? Antes, se você quisesse, você dizia, não, eu vou dar uma volta, eu vou ali na casa da minha mãe, eu vou na casa de um parente, de um amigo, eu vou num barzinho. Hoje você não pode, né? Então essa sobrecarga emocional, essa questão do meu ambiente ter sido totalmente alterado, né? Faz com que eu me sinta mal, faz com que eu não consiga lidar melhor com essa mudança, né? Com essa questão de viraram minha noite para o dia e meu dia para a noite, né? Deu né? E realmente essa questão, que nem a Esther também colocou, eu também estou me adaptando, né, com essa questão. Eu fazia atendimentos online, mas assim, não na proporção que a gente está fazendo agora, né? E é um novo, você tem que se adaptar à sua casa, você tem que adaptar à sua família, porque muda, você precisa de um ambiente, né? Então estamos todos nós nesse mesmo lugar aí de organização, né, ambiental, né, organização interna também, né? Sim, como a Thaís aqui do Mulheres Viajantes colocou, há esse medo do invisível, do ambiente público. Porque é isso, quem aqui, conta aqui, se vocês têm conseguido manter a quarentena, se vocês estão tendo que sair de casa para trabalhar, como que tem sido esse ambiente, né? As poucas vezes que eu tive que sair de casa, dá aquela sensação de terror sem nome, que é esse invisível, que é esse perigo que está oculto e que nós não sabemos nomear. E isso mexe diretamente no nosso comportamento. Porque a nossa atenção muda. Né? O nosso jeito de perceber o mundo muda. O nosso olhar para as pessoas muda. Né? Nós vemos as pessoas de máscara. Nem sempre a gente reconhece as pessoas. E como que é esse invisível, né? Porque é isso. Uma das coisas que deixam a gente mais instáveis é a pandemia e as notícias, elas mudarem muito rápido. Não dá tempo da gente se adaptar. A gente precisa de começo, meio e fim, né? Nós somos seres de história. Então, não dá tempo, a gente nem adaptou ainda, já muda. Primeiro uma informação é outra. Então, esse invisível, isso de não saber onde está, eu vi até um meme que eu achei muito engraçado, né? Que como que ninguém consegue uma vacina para um vírus que se vence com água e sabão? Vamos fazer vacina de detergente. Porque é isso, né? Como assim? Onde que tá? Tá no ar? Tá na mão? E gera esse terror, né? Verdade. No espaço público. E aí gera também essa questão, né? Que até a Ellen comentou aí, que é a questão de o outro se tornar uma ameaça para mim, né? Então, agora tudo eu tenho que estar fazendo na minha casa, tudo eu tenho que estar fechado, tudo eu tenho que estar mais isolado, né? Então, o outro é um risco, né? Já não reconheço o outro, porque agora a gente está usando... as nossas máscaras, elas hoje são visíveis, né? Eu tenho que ir para a rua, eu tenho que colocar uma máscara, né? Eu tenho que tentar me proteger, eu tenho que pensar no outro, né? Então, essa mudança, ela radicaliza muita coisa, né? Por isso, o incômodo, realmente, ele é muito maior, ele é muito mais difícil, né? E aí, também, tem a questão de, muitas vezes, você se cuidando, você pode ser contaminado dentro da sua casa mesmo, né? Existe esse risco, né? Então, é um vírus, você não tem controle sobre ele, né? Não é só a questão do detergente, mas assim, você não sabe onde está, você não sabe como vai entrar, você não sabe como é que ele vai chegar, né? Você só tem que tentar se precaver, né? Se prevenir, tomar as medidas que estão sendo orientadas, mas existe essa instabilidade, existe esse lado mais obscuro, né? Que não te dá a diretriz, como é que você poderia caminhar, né? Não é a mesma coisa, eu vou entrar nesse caminho aqui e vou sair da cidade tal. Não existe isso, né? Todo caminho, ele hoje tem um risco. Então, isso faz com que a gente fique muito mais propenso a não saber lidar com o ambiente, com o nosso próprio comportamento, né? Porque vai trazendo essa desestabilização, né? E aí
tendo também as respostas involuntárias, né? Porque aí o excesso de pressão, né? Essa questão da sobrecarga também, né? Ela faz com que eu acabe reagindo dentro da situação fora de um controle, né? Os meus pensamentos acabam ficando todos conturbados, eles vão ser de alguma forma totalmente conduzidos pelo meu medo, pela minha inconstância, o estresse que a situação está trazendo, né? Então isso vai alterando o ambiente e o comportamento, né? E aí saber lidar com isso é que é buscando aí o equilíbrio do momento, né? Fazendo assim essa questão de tentar manusear bem para poder se reelaborar aí dentro de toda essa inconstância, né? Essa instabilidade, né? Sim. Aqui a Ellen comentou também que o que antes era prazeroso virou essa ameaça, né? E o Sim, quanto se torna cansativa essa mudança de ambiente. Porque sim, é isso, né? Tanto o ambiente quanto o comportamento, que são essas partes mais fáceis da gente perceber na nossa consciência, quando são alterados, a gente perde as nossas referências. Né? Nós somos seres culturais que trazemos memória e perdemos referência. E gera também uma necessidade de negação. Por isso, né, eu recebi aqui do meu assessor, né, a Fabi falou que raiva de quem não cumpre a quarentena. Por isso que gera esse desespero também, plena, né, das pessoas uhum. que não estão cumprindo a quarentena. E quando a gente pensa nisso, né, é algo que tem sido recorrente nos meus atendimentos, o pessoal comentando como é difícil lidar com as notícias políticas, com as pessoas que não cumprem a quarentena, e é algo muito importante a gente discutir, porque essa questão, né, do porquê as pessoas não cumprem a quarentena, elas têm a ver tanto com esses aspectos conscientes, né, do comportamento, do ambiente, das nossas crenças e valores, mas também com os aspectos sócio-históricos, né, e com as questões que são um pouco conscientes, porque temos estudado mais a nossa história. A Thaís do Mulheres Viajantes, historiadora aqui, pode comentar sobre isso também, mas também esses aspectos inconscientes. Primeiro que é muito difícil enfrentar a realidade. Então, negar é muito mais fácil do que aceitar todo esse contexto. E segundo, né, a gente não pode esquecer das questões sociais de vivermos no Brasil, com uma desigualdade social enorme, Absurdo. em que há muita culpabilização, e a gente vê pelos números de mortes, que nem são tão confiáveis assim, porque não temos testagem, né, o quanto na periferia há muitas perdas e muitas mortes. E lá também se encontram grande parte das pessoas que não podem cumprir a quarentena, não porque vão fazer o seu Cooper, não porque estão estressadas, mas também por serem profissionais que estão ali na linha de frente, principalmente a população em uma situação de vulnerabilidade social e a população negra, né, que também está nesse complexo estrutural. Sim. Né, em que já são vistas como descartáveis por vários âmbitos, quanto mais se pensar nessa questão de trazer as pessoas como números, né, e de toda a construção sociopolítica que estamos vivendo. Por isso dá essa raiva, por essa falta de consciência, mas é importante a gente entender essa construção social também, né, em que como que eu vou conseguir manter essas regras de segurança com todas essas problemáticas sociais e psicossociais. Exatamente, né? A gente tem essa questão da desigualdade, ela dificulta muito, né? Que as pessoas se vejam como merecedoras, né? Então, umas se veem como merecedoras e outras não, né? Outras são relegadas mesmo, né? Então, essa desconsideração, ela traz bastante dificuldade, né? Porque uma camada mais pobre, ou aquele que tem uma condição menor, ele vai ter menos recursos. Né? Em todos os aspectos ele vai ter menos recurso. Então ele não tem um recurso emocional, ele não tem um ambiente que ele possa se isolar de ninguém, ele tem a questão de ter que sair para trabalhar, porque ele precisa trazer o pão de cada dia para dentro de casa de alguma maneira, né? E ao mesmo tempo, se ninguém se importa também comigo, eu também acabo não me valorizando, porque você entra também naquele aspecto de desvalorização, né? Que as pessoas
não contam você ali como alguém, né? Então, muitas vezes, né, eu tenho até uma amiga que ela mora aqui numa área que é um pouquinho mais periférica, e ela fala que o pessoal onde ela mora, né, que é Singapura, assim, eles não se importam, eles não se incomodam, eles estão andando na rua, eles estão indo, saindo, vindo. Então, assim, a pessoa, por si, ela perde aquela consciência, para ela parece que não existe um perigo, né? Ela não vai chegar, né? Então, isso traz, né, é retrato mesmo, né, de toda essa questão estrutural que a gente tem em questão de sociedade, né, de não se considerar o outro, de não se levar em consideração uma melhoria que beneficia a todos, né? Sim. Numa questão não entrar num debate político, mas é bem isso, né? Então, quando eu não tenho isso dentro de uma área social, fica muito difícil eu ver isso dentro de uma área de comportamento, dentro de uma área mental, dentro de uma área emocional, né? Porque uma coisa leva a outra, né? Então, nosso segmento ele é muito focado naquilo que beneficia a mim mesmo e não ao outro, né? Não é extensivo, não é coletivo. Por isso que a gente tem essa problemática também da questão da quebra da quarentena com muita facilidade, né? Porque o outro não se incomoda. Eu tenho que pensar que eu tenho que fazer, eu tenho que resolver. Eu não quero ficar dentro de casa. Eu não quero ficar aqui, não quero me incomodar com isso. Então, essa negação, com essa falta de um nivelamento aí, questão social, complica mais ainda, né? Sim. Complica. E parece que se eu fizer do meu jeito, as coisas vão se resolver e vai ficar tudo bem, né? Dessa falsa impressão. Não é isso, Théo? E são discussões importantes, né? Quando a gente pensa no novo estilo de vida e da saúde mental e nos aspectos de saúde mental, porque há também uma das demandas conscientes, que são as capacidades e habilidades que nós temos. E o quanto isso gera culpa. Porque, ok, as medidas são importantes serem seguidas, mas quando há uma mensagem dupla, a gente fica achando que, não, mas será que eu deveria fazer de outra forma? Verdade. Ou então fica presos a discursos de culpa. Poxa, se eu tivesse me planejado, se eu tivesse tais condições. E o quanto é complicado também para famílias, né? Porque aí tem que trabalhar de casa, o filho também tem que fazer aula online. E o quanto fica desgastante, né? Porque que Verdade. momento você tem para cuidar de si mesmo? E as próprias redes sociais, elas nos auxiliam muito nesse momento, mas elas também trazem aquela cobrança, né? As últimas pesquisas que temos vistas, né, sobre os efeitos das redes sociais mostram o quanto ver muitas vezes uma parte, uma faceta da vida das pessoas pelas redes sociais traz um peso, uma culpa de que por que eu não estou super produtiva também. Sendo que é importante a gente lembrar que não é que resolvemos mudar o nosso estilo de vida. Não, fomos obrigados, teve um peso, né? Feridas. A mudar. Sem saber Exatamente. quando vai parar. E isso é uma das coisas que desestabilizam, né? A gente tem dessa duração. Por isso que quanto mais a gente vai se adaptando a esses processos do luto, né? Vai aceitando, vai procurando entender o contexto, vai se perdoando, porque você não tem que ter um computador para você, para o seu marido, às vezes para os seus filhos, né? E não tá rendendo na online, não tá conseguindo fazer a faculdade. E quanto peso a gente traz, porque a gente se sente cobrado e acaba sentindo nossas capacidades e habilidades negadas, sendo que não é bem assim, né? É um tempo que requer adaptação, requer também compreensão de qual fase da vida você está vivendo. Tem pessoas que talvez essa quarentena estão super produtivas. Eu tenho uma amiga muito querida, ela está até aqui, a Adriana, né? Que nesse momento ela conseguiu pôr em voga vários planos da vida dela, e isso é maravilhoso, porque é uma pessoa que está nessa fase da vida que esse momento permitiu essa energia. Mas assim como temos estações do ano, temos várias fases da nossa vida. E entender, né, que dependendo do contexto de vida que nós tínhamos, essa quebra não vai deixar a gente super produtivo no verão. A gente vai ter que se recolher um pouco, né? E entender que não dá para ser super produtivo e ver aula para o filho e também criar um projeto novo se isso já não estava sendo encaminhado na sua vida. Exatamente, porque entender a essa questão mudança, também, né?
A questão também, essa questão, por exemplo, que nem das redes sociais que trazem essas cobranças, é, isso evoca, e tem necessidade que a gente olhe, né, que é uma coisa que a gente já tinha falado até na outra live, dessa questão de olhar e se autoconhecer. A gente precisa muito disso. A gente já precisa disso no dia a dia, imagine hoje sobre toda essa pressão, né, sobre toda essa pressão que a gente está vivendo, né? Então, a gente tem que buscar entender realmente que momento é esse que eu estou vivendo, o que eu posso ou não produzir. Se eu posso andar muito rápido, se eu ando médio, se eu ando bem devagar, né? Na verdade, no contexto, a gente está pedindo para ninguém correr, não, porque não é o ideal. Mas, assim, descobre o seu passo, descobre o seu momento, descobre aquilo que te produz e faz com que você se sinta bem, né? Não importa que você faça uma coisa no dia, mas se aquilo te traz uma sensação de bem-estar, te traz uma tranquilidade, te traz uma serenidade, isso é importante. Né? Eu não sou igual ao outro, eu não tenho que produzir como o outro. Né? Então, o outro está conseguindo, olha, fez isso, fez aquilo. Não importa, a referência sua não pode ser o outro. Principalmente nesse momento, não pode. A sua referência tem que ser você. Você tem que voltar, porque assim, um aspecto que a gente precisa olhar muito dentro dessa situação também, que envolve essa questão de capacidade e habilidade, é a aceitação e a resignação. Né? Então, o fato de eu aceitar uma situação não quer dizer que eu estou me resignando a ela. Né? Então, a resignação ela vai falar da questão de eu ficar, por exemplo, paralisado com meus pensamentos que estão ali todos negativos naquele momento. Então, eu estou me resignando. Olha, tá mesmo, tá ruim. Nossa, parou, travou, não posso falar com fulano, não posso trabalhar, não posso sair, não posso isso, não posso aquilo. Então, isso o que vai fazer? Ele vai fazer dessa resignação, ela fala de uma questão de estagnação. Né? Ela fala de uma questão de paralisação. Eu parei, estou ali travado nos meus pensamentos. Nada vai andar, nada vai caminhar, nada não sei o quê. Mas, assim, o legal é a gente virar essa chave na questão da aceitação. Né? Porque a aceitação ela vai falar de uma mudança de diálogo interno. Né? Então, eu estou vivendo uma situação que eu, com a minha mão, não posso mudar. Mas eu posso mudar o que está dentro de mim. Entende? Que aí evoca a questão da readaptação, da ressignificação. Então, assim, aí quando eu consigo ir para esse lugar de diálogo interno que aceita uma situação, a mudança começa a acontecer. E aí eu começo a pensar, olha, isso aqui pode ser uma saída, eu posso fazer assim, eu posso fazer assado, né? Eu imagino que se eu fizer hoje, sei lá, uma tarefa, e essa tarefa for boa, isso já vai ser o suficiente para mim. Então, cada um tem que achar o seu passo aí. Você não pode ficar se preocupando, porque você está se ocupando demais. Mas você precisa se ocupar de alguma coisa, que são pontos totalmente diferentes. Né? Então, o momento é parar de se preocupar para começar a se ocupar. São pontos diferentes, né? Porque senão a gente vai ficar nessa loucura de tentando segurar tudo, e aí nesse segurar tudo é que a gente realmente acaba não dando conta, né? Sendo que a vida, ela realmente ela é esse eterno movimento de mudança e de luto, em todos os aspectos da nossa vida, né? Sempre. E a questão é só saber gerenciar isso de uma maneira um pouco melhor e acolhedora, sempre acolhedora. Você sempre tem que cuidar muito de você. Você tem sempre que se focar, você tem que olhar para quem você é. Né? Eu não sou o João. O João age de tal maneira. Eu não sou o João, meu nome é outro. Né? Então eu tenho que ver o que a Maria tem de melhor para ela. Como é que ela responde melhor a isso? Como é que ela visualiza melhor as coisas? Né? É isso, Esther? Sim. E algo muito importante disso que você está trazendo é essa questão de respeitar o seu próprio processo. Né? E teve dois comentários aqui que se relacionam, da Sussuka Souza, que ela perguntou, né? Eu queria saber como lidar com o medo dentro dessa mudança que aconteceu da noite para o dia, e também a Kátia, que tinha comentado aqui, né? Que quando ela sai, ela fica com aquela meia culpa de voltar, porque fica sempre no ar a possibilidade de contaminar sua casa, mesmo tomando todos os cuidados. E por que se relaciona essas ideias, né? Porque uma das formas da gente lidar com o medo é a gente não entrar no ciclo da culpa. Porque a culpa, ela nos estagna, que foi isso que a Cida acabou de trazer. Porque o culpado, ponto. A pessoa é culpada, ela não tem o que fazer com aquilo. Então,
quando a gente entra nessa ideia da culpa, do que eu estou fazendo, a gente pode ser levado a dois lugares, né? Da consciência, né, de entender o que está fazendo, e também da aceitação, né? Porque é isso. Caso você esteja, né, sendo inconsequente, saindo por qualquer motivo que seja, só por uma visão voltada para o seu eu, para o seu ego, aí talvez essa culpa ela esteja te auxiliando a perceber, não, pera, né? O que será que eu posso fazer para melhorar? Então tem a ver com essa retomada de consciência. E também entender que você está fazendo o melhor que pode ser feito. Da mesma forma, o medo. Como a gente comentou aqui outras vezes, né? Sobre o medo, a resiliência, a gente, para lidar com esse medo da mudança, o caminho é a gente começar a aceitar o que nós podemos fazer no nosso aqui e agora. Porque o medo, principalmente da mudança, vem da ideia de que a nossa vida vai ficar desconfortável, que a gente vai perder essa segurança. Mas, se a gente parar para pensar, né, só nos foi deixado claro que nós não temos controle sobre o dia de amanhã. Porque cada dia cabe o seu mal. Cada novo dia pode trazer novas coisas. A gente tem novas notícias. Mas a gente gosta de ter essa fantasia de controle. Verdade. Desse é bem interessante, né, né? Para o futuro. Agora que você falou, eu lembrei de uma música do Lulu Santos, Nada do que foi será. Né? E é bem interessante porque ele fala, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Né? Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, né? Num indo e vindo infinito. E tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda, o tempo todo muda. Né? Então, nossa vida ela é assim, ela é essa inconstância. É que a questão assim, a gente não se foca nisso. Né? Tá tão habitual você ter um ritual de, eu levanto, escovo meu dente, tomo meu café, saio, vou pro trabalho, tem horário, volto e não sei o quê. Então isso dá uma falsa impressão de controle mesmo, né? Então parece que eu tô dominando o meu dia, eu tô controlando, já sei exatamente o que vai acontecer. Só que a vida, ela toda hora ela te proporciona algo novo, né? Ela traz de novo essa questão da morte, no sentido de que, olha, vai entrar uma novidade, vai entrar uma forma nova de fazer as coisas, e a gente está sempre se batendo com isso, né? Então, até a Ellen fez uma observação aqui, que ela fala que, apesar de sermos seres finitos, todas as pessoas têm trazido no consultório um medo mais concreto da morte, do morrer. E tenho pensado que focar somente nessa sombra já é morrer. O que vocês acham disso? Então, assim, é isso, a pessoa, ela tenta controlar, né? Tenta ir para esse lugar e parece que eu preciso permanecer ali. Então, é essa questão do ressignificação, né? Do resignar-se, né? Então, eu estou me resignando. Não, eu vou morrer, a coisa vai chegar, então essa sombra ela vai tomar forma e ela vai ser literal, né? Literal. Eu não acordo para esse luto que ele é das minhas coisas internas. Do meu modo de vida, como hoje a gente está vivendo. Né? Que de repente eu dormi e acordei no outro dia dizendo, olha, você não vai mais sair de casa. Né? Então eu olho para essa questão da morte como contundente, como fatal, como acabou, aqui só vai dar morte, não dá mais nada. Né? Só que todo o processo que envolve a morte, envolve o luto, ele também gera vida. Sim. Né? A gente tem essa oportunidade de geração de vida. Porque você tem o poder de transformar. Que aí a gente volta para o que a gente acabou de falar, né, Esther? Que é a questão de que eu tenho que me focar no que eu posso fazer. Né? No outro dia eu falava com uma amiga, ela, olha, eu estou sentindo mal, estou não sei o quê, acho que eu vou morrer, estou com Covid e eu vou morrer. Eu falei, mas querida, por que o Covid tem que bater na sua porta? Pode, mas necessariamente não tem. Então a gente tem que tomar cuidado com isso que a gente anda colocando dentro da gente, no que a gente anda acreditando. Né? Para ver uma troca, eu preciso trocar esse aspecto de morte por vida. Né? Eu preciso transformar. Todo dia a gente tem uma coisa nova para pensar. E quanto mais eu me foco na questão que ela acaba sendo negativa, opressora, que transforma em ansiedade, como a gente está vendo agora, esse estresse, quando eu me alimento desse estresse,
eu morro mais rápido. E pode ser que eu nem morra fisicamente, mas tudo que está dentro de mim vai morrer. Né? E poderia ser uma opção de vida. Né? Sim, quando a gente pensa, né, da questão da morte, dentro da perspectiva junguiana, a gente pensa em toda a potência que há nesses aspectos sombrios, né, e que precisam morrer em nós nesse momento, né? Exatamente. Porque é um momento de incertezas, né? Incertezas tanto do futuro, incertezas também econômicas, né? Eu vi aqui pessoas comentando também o quanto, né, tem abalado ver países que já estavam se estruturando para sair da quarentena, entrando numa segunda onda, né? E o quanto essa morte, né, tem sido vivida e quanta potência traz em olhar para essa morte. Né? Como você estava comentando do comentário da Ellen, né? Tem vindo muito esse medo, porque a morte não deixa de ser um tabu, né? Aquele assunto que a gente não quer se dar conta, porque a consciência lógica, racional da finitude, né? Ela fica perdida quando entendemos que também somos seres transgeracionais. Né? A psicologia junguiana, ela trabalha com o conceito de complexo, que são conjuntos de comportamentos e sentimentos e crenças e valores, né? E também de legado, de herança, que nós trazemos não só das nossas vivências pessoais, mas também dos nossos antepassados, na nossa ancestralidade. Então é muito estranho essa sensação de finitude quando a gente carrega comportamentos e vivências e medos e traumas de povos que não foram a nossa vida aqui agora, né? Mas que a gente herdou como cultura. É diferente como a gente vê o mundo. Nascidos aqui no Brasil, no meu caso, nascida em São Paulo, mas em outros lugares do mundo já é muito diferente. Então, entender que também, né, existe essas coisas que nós carregamos historicamente, carregamos, né, dentro da perspectiva junguiana como um arquétipo, né, que é essa forma histórica em que nós vivenciamos esse complexo cultural, que é essa repetição de comportamentos que fazem nós sermos vistos como um povo carinhoso, caridoso. Você pensa, um ou outro não é muito, mas é algo que se espera, que se vê. Então há um complexo cultural, tem um jeito que a gente pensa quando pensa em alguém da Inglaterra, e alguém do Brasil, e alguém da África, e alguém da Ásia. Então essa finitude, essa morte, gera esse desconforto. E também a morte e a finitude, como eu vi aqui, das questões econômicas. Por isso é tão difícil e tão desesperador, né? Quando a gente pensa também nessa segurança. Porque somos uma sociedade capitalista. E o que nós trocamos hoje é papel, que é dinheiro. Que é essa energia, né? De valor. E como que isso está sendo construído nesse momento, né? Até isso são coisas para a gente pensar e discutir desses novos estilos de vida e planos para o futuro. Verdade. Não é mesmo? É verdade, é bem isso mesmo, né? A gente vê que tudo aí está permeando, né, essa questão do luto mesmo. Porque aí a gente perde essa questão de, por exemplo, você tem uma posição, né? E aí envolve posição social também, né? Porque eu perco meu emprego, minha posição social cai, né? Então isso também me traz um desespero, me traz um desassossego, me desequilibra, né? Desequilibra muito a nossa condição de pensar, de repensar. E aí você pensar, poxa, eu tinha um padrão, não tenho mais, as coisas aconteciam de um jeito, não acontece mais. Então a gente volta nesse ponto de questão da aceitação para se reequilibrar, né? No sentido de remanejar essa situação. Então meu financeiro mudou, perdi meu emprego, realmente aí é uma perda, não tenho o que fazer, mas assim, como é que eu posso rever isso? Como é que eu posso remanejar? Né? Esse remanejar ele é necessário. Né? Esse remanejar, esse repensar, né? Sem ir para o lugar de tanto sofrimento. Lógico que a gente sofre porque é o natural, né? Faz parte. As mudanças elas são agressivas mesmo, né? Dependendo da maneira até como elas nos pegam. Mas a gente precisa ir para esse lugar de respirar profundamente e pensar, poxa, e agora o que eu vou fazer? Mudou política, mudou situação financeira, mudou condição social, mudou tudo. Sim. Mas e aí?
Como é que eu vou me readaptar nisso daqui? Como é que eu vou me reorganizar dentro de cada perda e ganho novo, né? Porque a questão também do novo é isso, né? Ele traz essa instabilidade que eu não sei o que vai ser, né? A gente estava até conversando, eu estava falando, a gente tem que tomar muito cuidado também com uma projeção que tem sido feita, que é muito perigosa. O que será de nós depois da pandemia? Não importa o que será de nós depois da pandemia. O que importa é o que a gente está aprendendo a lidar aqui hoje. Sabe? Isso suscita mais instabilidade, isso suscita mais ansiedade, isso suscita mais estresse. A gente não sabe o que vai ser, não sabemos nem o dia que vai terminar. Né? Então a gente começou numa projeção de uma quarentena. Quarentena já passamos muito tempo. Né? Então, já virou um nome, né? Já estamos sem centena. A gente já está em outro aspecto. Então, assim, não se preocupe no dia que vai terminar, mas se preocupe como é que você vai estar durante esse tempo, né? Para que o novo, quando ele chegar, ele te encontre numa posição melhor. Porque ele vai te proporcionar outro novo. Não é verdade? Quer dizer, nós saímos de um aspecto, entramos num novo, e daqui a pouco vai ser outro novo. Só que a gente não tem que gastar nossa energia naquilo que ainda vai vir. A gente tem que gastar energia no que a gente está vivendo hoje. Hoje é o meu dia. Hoje eu acordei de manhã, eu montei minha rotina, é isso que eu vou fazer. Né? Tomar muito cuidado também com questão de agenda. Não põe agenda para, ai meu Deus, aqui um mês, estou voltando a trabalhar. Não, vive um dia de cada vez. O máximo, se você quiser projetar uma semana, o máximo, que eu já também acho que é muitos dias, mas assim, às vezes a pessoa tem essa questão de saber lidar com isso. Não tem, não lida só com o dia de hoje. Amanhã, quando você acordar, você lida com outro dia. Viva um de cada vez, que é para esse processo ficar mais sereno. Né? Para que esses impactos eles vão sendo minimizados e você saiba lidar no dia a dia com você, com o outro, com o que a notícia traz, né? Com o que as decisões que vão sendo tomadas a nível de país possam repercutir na gente. Então, um dia de cada vez, sem projetar muito longe, vamos viver só o dia de hoje, porque isso já vai trazer o suficiente, né? Quer dizer, realmente o dia traz, ele traz ali o seu mal necessário, a gente já não precisa acrescentar mais nada, né? A gente só precisa viver realmente um dia de cada vez, para ser mais suave e tranquilo, né? Que já tem, né, o seu peso. Tem o seu peso, né, cada dia. E é muito importante isso que você colocou, Cida, porque também complementa essa questão do medo. O medo, ele vem exatamente com essa ânsia do futuro, com esse pensamento no depois. E o depois que a gente tem é daqui a uma hora. O início dessa live já é depois. Então, um dos exercícios que eu instruo, né, para o pessoal que faz atendimento psicoterapêutico para lidar com esse medo e com essa ansiedade é você criar a sua rotina no dia. Você acorda e percebe como você está no dia e aí você cria a sua rotina. Porque aí você se respeita. Como o Rafa Katnoyer, não sei se falei certo, colocou, né, aquela frase, né, ser seu melhor amigo de você para com você mesmo, sem medo de se olhar no espelho e conversar com você mesmo. Muito obrigada por esse comentário, porque é isso, né? A gente é nosso melhor amigo quando a gente respeita o nosso momento. Como a Adriana tinha colocado aqui, ela tem sentido produtivo, então foi um momento que a pausa era importante para ela. Tem pessoas que já tem um outro ritmo em que a pausa deixa ela um pouco mais agitada, ou então um pouco agoniada. Então organiza seu dia para fazer muitas coisas. Ou para se acalmar. O importante é você ser seu melhor amigo e se respeitar. Um dia de cada vez. Porque é um convite para estar no presente. Que é a maior dificuldade na nossa sociedade hoje. Não à toa temos tantos índices, né? Que a gente tem acompanhado nos consultórios e nas nossas vidas, nas nossas famílias, que somos uma sociedade ansiosa. E a ansiedade e a depressão, elas estão de mão dada, né? Então, que a depressão é a frustração mediante todas essas expectativas de futuro que temos, mas que estamos presas no passado de não conseguir realizar. Exatamente. Então, mulheres... ser esse melhor amigo, né? São importantes. É muito importante. A mulher já está perguntando, vocês acham importante registrar as emoções nessa nova rotina? Eu, particularmente, acho muito importante.
Eu acho muito importante, porque é a maneira que você tem de se autoconhecer, né? Emoção, ela tem nome, e quando nós damos nome às nossas emoções, a gente despotencializa a intensidade, por exemplo, de uma emoção mais negativa, né? Então, assim, e a gente reconhece, porque ela faz parte da gente. A gente não tem só emoção positiva, elas fazem parte, elas se complementam, na verdade, né? Uma ajuda a outra. Nós é que temos a impressão de que elas estão se derrubando, mas na verdade elas não estão se derrubando. Elas estão se complementando, né? Elas estão ali formando um algo novo, né? Então, a questão assim, ó, quando eu dou nome à minha emoção, eu estou reconhecendo o que eu tenho dentro de mim. E tem coisas dentro de mim que não são bonitas, mas não quer dizer que elas também não sejam importantes. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então a gente fala, eu estou ansiosa, ansiedade é um sentimento horrível. Imagina, não tenho controle, não tenho nada. Mas assim, quando eu chamo essa ansiedade para perto de mim e digo, nossa, você está morando aqui, nossa, eu estou te reconhecendo aqui, vamos fazer o seguinte, vamos nos cuidar. Como é que eu posso fazer para cuidar melhor de você? Como é que eu posso fazer para que todo esse processo ele possa ser voltado para uma coisa positiva, né? Então, assim, é muito importante, faça isso no seu dia a dia, de uma maneira geral. Eu gosto muito de enumerar, eu dou muito nome, quando eu atendo, eu também oriento os meus pacientes nesse sentido. Diga o que você está sentindo, que nome é esse, que emoção você daria para isso? Né? Você tem um nome aí? Dê esse nome, porque você precisa se reconhecer. Nós só podemos vencer se nós entendermos assim, a ansiedade é um inimigo. Tá bom, eu só posso vencer o meu inimigo se eu souber quem ele é. O que é desconhecido para mim vai sempre me apavorar. Ele vai ficar realmente essa sombra que me apavora, que me angustia, que eu tenho medo de levantar a cortina para ver o que tem lá. Né? Que nem da outra live, né? Não a última, mas a outra, que eu falei da questão da camada de tinta que estava caída e eu achei que era um morcego. Né? Então, assim, muitas vezes é isso que a gente faz. Então a gente fica ali apavorado. Fiquei mega tempo sem querer entrar em casa porque eu tinha certeza que tinha um morcego na entrada. E muitas vezes a gente acredita nisso. A gente acredita que o morcego está lá e ele não está. Né? Ele só precisa de um nome verdadeiro para ele poder ir embora, para ele poder se deslocar daquele lugar. E aí sim, a gente saber lidar com a gente saber lidar com a nossa emoção, a gente melhorar o nosso dia, a gente melhorar as nossas relações, né? E toda essa dinâmica hoje envolvendo a questão do isolamento mesmo. Sim. Né? O Alexandre Serrano, que tem uma clínica odontológica ali na Zona Leste, um amigo querido também, ele fez um comentário muito importante, né? A classe odontológica também está sofrendo bastante, né, profissionalmente nessa quarentena. Ele falou que teve que colocar vários planos em stand-by na carreira. E entender também que é muito importante a gente entender o limite do nosso controle. E é verdade. Porque é isso, o limite do controle é a gente entender que a realidade, ela não tem a ver com que nossa mente prospecta. Nossa mente, ela tem essa necessidade de segurança. Para isso eu crio um começo, meio e fim. E isso é ótimo, é maravilhoso. O problema é quando eu acho que o que eu crio tem que acontecer, que aí entra o controle. Então, o controle tem esse limite do externo, da cultura, como falamos, dos aspectos psicossociais, né? Do invisível, de como nós lidamos com o nosso medo, de que classe de trabalho que estamos vivendo, com certeza, quem tem um trabalho mais autônomo de contato, tem que ter um cuidado maior nesse momento, porque eles estão tendo represárias econômicas maiores. Então, essa consciência, esse chamado de coletivo, né, para que a gente possa estimular também, né, como sociedade, todos os pequenos negócios, todas as pessoas que têm, né, mais esse papel, que estão mais autônomos nesse momento, né? E esse é o convite também, né, de ação, porque pensar, nossa, boa, Cida Esther, a gente só ficou pior. Mas não, pensando em tudo isso, quanto descontrole, como é difícil, mas pensar que ações práticas, né? Muitas ações práticas, muitos projetos têm sido feitos. Hoje eu conheci um projeto maravilhoso, né? Que depois eu coloco, até coloquei o pessoal, vê na minha página, me fugiu o nome dele agora, mas que faz um memorial a todas as pessoas que morreram, porque pessoas não são números.
Então é importante nesse momento a gente Pessoas. se conectar, né? Se Isso conectar mesmo, exatamente com ações que podemos fazer daqui para frente, nesse exatamente, aqui e né? agora, pensando no hoje, né? O amanhã ele vai chegar e novas adaptações vão recorrer. Vamos ver. Respeite o seu Exatamente. hoje. Exatamente. A Fabi colocou uma observação aqui, fez uma pergunta, na verdade, né? Como não se isolar a ponto de viver à margem da sociedade nesse momento de isolamento, né? Então, Ótima pergunta. é ficar em contato com as pessoas, né? Entender que a mudança em si, a questão dessa reviravolta com o isolamento, não te obriga a não manter contato com as pessoas. É a questão de não se resignar, né? Eu volto nesse ponto. Não se resignar. Então, não é se resignar. Ah, então agora eu não posso falar com ninguém, vou ficar aqui isoladinha, né? Ou então quem está comigo não me entende, não me compreende, não está conversando comigo, porque aí as emoções estão todas misturadas. Mas, assim, é fazer a escolha de não estar isolado. Você está isolado fisicamente. Socialmente você não precisa disso no sentido de não falar com ninguém, né? Porque você tem esse recurso, por exemplo, temos a questão da internet, de você fazer uma videochamada, de você fazer Zoom, tem Hangout, tem uma série de acessos. Então, dá para fazer, gente, dá para quebrar, sabe? Dá para fazer diferente, né? Então, a opção sempre é não se isolar. Tem o dia que eu estou me sentindo mais no campo da solidão. Então, esse dia eu me respeito, né? Agora, no dia que a solitude está comigo e isso envolve, né? A solitude é eu lidar com o que é meu e lidar com esse meu interior, mas lidando com o outro também, dando a oportunidade do outro entrar, entende? Até a Rafa também, eu li aí, Rafa fez um comentário de que a gente tem que falar com a gente, né? E exteriorizando e colocando para fora. Temos que falar com a gente, sim, mas cuide também de falar com as pessoas. Entende? Descubra pessoas que te são de confiança, porque a gente vai se descobrindo, né? À medida que a gente permite que o outro chegue perto, né? Hoje, talvez, por exemplo, dentro de casa, a gente está com a oportunidade de conhecer quem a gente não conhecia. Quem sabe a gente tem um bom ouvinte que a gente considerava que não era um bom ouvinte, que mora comigo. Ah, esse aqui é um chato, esse aqui só enche o saco, esse aqui só não sei o quê. Mas às vezes a gente precisa dar a oportunidade do outro mostrar que além de chato, ele é legal também. Né? Então a gente precisa desse equilíbrio, a gente precisa ir buscar, a gente precisa, é a questão do dar e do receber mesmo, sabe? Dá e recebe, troca, troca. Né? Tem hora que essa troca vai ser legal, mas tem hora que não vai ser, mas não tem problema. A questão é não parar de tentar, né? Para poder mudar. Esther, nós estamos com 5 minutos para terminar, se você quiser. O tempo voou. Voou mesmo, Fazer mais alguma né, gente? observação. Muito Muito obrigada pela bom. participação de vocês. Foi muito bom ter essa troca. E só complementando aqui, né, que a Kátia falou que às vezes é difícil porque cansa. É Uhum. importante a gente lembrar que isolamento social é diferente de afastamento social, né? Nós estamos tendo um afastamento social, até por isso colocamos, né, os efeitos psicossociais do isolamento, porque o medo, a ansiedade, essa angústia do futuro faz a gente querer se isolar. Mas é um momento em que temos que ter um afastamento social e podemos aproveitar de outras formas para estar com os outros ou consigo mesmo. A hora que a live cansar, a hora que o seriado cansar, a hora que você não estiver bem, é o momento de você encontrar também a solitude, que é tão Exatamente. pouco dita sobre hoje, né? Esse papel da solitude que é muito diferente da solidão. O isolamento Uhum. coloca a gente na solidão, mas há um convite também para a solitude, que é esse exercício diário de se perceber, olhar para si e estar com você mesmo e ser seu melhor companheiro e com isso, né, ser seu melhor amigo, como o Ficar Rafa tinha bem. colocado. Entender, não, hoje eu estou produtiva, hoje vamos lá, hoje eu preciso estar comigo, eu preciso me respeitar, eu preciso poder viver o luto, né? Como Uhum. falamos da outra live, um pouco mais dos processos do luto, há lutos sendo vividos. Tudo isso que nós comentamos são lutos, lutos de expectativas, lutos de visão de mundo, lutos aqui, como falou a Luciana, né, também, né, do ânimo, às vezes, do ritmo de trabalho que a gente estava, né, para vencer esse desânimo. Então, né, esse convite que eu queria deixar para vocês, estejam também Isso. consigo, aprendam um pouco Exatamente. esse lugar de solitude. E nesse lugar Exatamente. de solitude, vocês conseguem se planejar diariamente.
E tem sido muito bom essa troca aqui com vocês, não é mesmo, Cida? Tem sido uma maravilha, tô Eu vi amando. gente nova aqui hoje, obrigada. Bastante gente A nova mesmo. Papisa, Multiplicando Doulas, que entrou aqui também. São projetos muito legais e importantes, acompanhem. Desculpa alguém que a gente não conseguiu ver entrando aqui. Tem um monte de amiga aí que Todas subiu terças aí, às 18. não deu para completar todo trocando. mundo, mas obrigada por vocês estarem aqui. É uma oportunidade maravilhosa. Eu, particularmente, tenho crescido muito, né? Eu e a Esther, a gente tem trocado muito. E tem sido muito bom trocar isso com vocês, né? E aí eu também faço a mesma observação que a Esther fez. Se conheça, se respeite, se ame e se chame para perto. Entende? Muitas vezes o nosso desafio maior é esse, é a gente não se chamar para perto. Então se chama para perto, isso vai ficar fácil à medida que eu cuido de mim, à medida que eu olho mais para mim e à medida que eu me compreendo. Né? Esse amor por mim mesmo, né? Realmente essa solitude aí, ela faz diferença na minha vida. Então vá para esse lugar, essa é a proposta nesse momento. Tá bom? Muito obrigada, viu? O pessoal que entrou só agora vai ficar salvo no perfil da Cida, isso, da Maria Aparecida Pasco. Isso. Um beijo, gente.